Olá, boa noite. Hello, Lina. Boa noite a todos. Boa noite, Lina, Joilma, Sandra, Elia, Noleto, Cresciane, Sandra. Boa noite a todos. Vamos esperar uns minutinhos, tudo bem? 2 minutinhos para poder entrar um pouquinho mais de pessoas. Deu 19 horas agora. Nós estamos aqui no GPS do Alzheimer. Boa noite, Jânia. Boa noite, Nilza. E o tema de hoje é como é que a doença de Alzheimer vai interferir no ciclo sono-vigília. Tudo bem? Vamos lá, mais 1 minutinho, 2 minutinhos só para as pessoas entrarem e para a gente poder começar também, porque todos vocês têm horários. É isso? Rosângela, Marilene, isso aí, boa noite, bem-vindos. Elisa também entrou agora. Valdir Lima, né? Boa noite, Valdir. Meu Liali, boa noite. Dilma, Andressa, Jaqueline, Bahia. Bem, pessoas que estiveram nossa última live. Legal. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Vou esperar daqui 7:02, tudo bem? Para a gente poder começar e vocês não perderem o tempo precioso de vocês. Então, pessoal, vamos começar aqui, tudo bem? O tema de hoje é como a doença de Alzheimer interfere no ciclo sono-vigília e o que nós podemos fazer, compreender um pouquinho, né, como isso funciona e o que pode ser feito para esses pacientes. Vamos lá, primeiro você precisa entender o que significa esse termo, né, ciclo sono-vigília. Pode parecer um termo técnico, um termo médico, mas é uma coisa muito simples. Se você está acordado, você não está dormindo, certo? E vice-versa. Está dormindo quer dizer que você não está acordado. Então o termo sono-vigília é isso. É aquela regulação que o seu corpo faz quando você está acordado e depois quando você vai dormir. O corpo está sempre preparando para uma próxima fase. Se eu estou acordado agora, é porque ele está se preparando para dormir daqui a pouco, daqui a algumas 3, 4 horas. Tudo bem? E quando está dormindo, o seu corpo já está se preparando para poder acordar. Certo? E qual a função do sono, né? Nós estamos falando aqui da função do... Como é que interfere nisso? Como é que por que existe o sono, né? O sono, ele existe para poder gerar descanso mental, descanso físico no ser humano. Não só os seres humanos, assim como os animais também, eles dormem à noite e pela manhã eles estão acordados, fazendo suas atividades. A grande maioria dos animais. Tem alguns animais que são noturnos, não é isso? E quando você dorme bem, você acorda bem disposto, você faz suas atividades, você vai para o trabalho bem, com o seu humor exaltado e tudo fica bem. E quando você dorme mal? Quando você dorme mal, geralmente as pessoas não acordam tão agradáveis, elas acordam de mau humor, elas acordam cansadas, né, tomam uma quantidade de café maior, geralmente compulsivas. Eu, quando dava plantão à noite, trabalhava à noite, eu chegava em casa compulsivo, eu queria comer muita coisa, mesmo que eu não estivesse com fome, porque não dormir, a privação do sono, gera uma compulsão, que você quer saciar sua compulsão, né, quer saciar aquela ansiedade, comida, geralmente comidas doces, né, ou mesmo gordurosas.
na doença de Alzheimer sofre uma influência disso, porque todas essas funções do ciclo sono-vigília, entre dormir e acordar, é comandada pelo cérebro. Em uma doença que gera lesão cerebral, certamente vai ter algum tipo de interferência sobre isso. Perfeito? Então, o ciclo sono-vigília ele é o nosso relógio biológico. A gente usa relógio para poder organizar o nosso tempo, mas nós temos um relógio biológico. Se não tivesse relógio, mais tarde eu vou jantar, vou dormir e vou acordar em algum momento. Se eu acordar de madrugada, eu vou olhar para fora e falar, não, está escuro ainda, vou voltar a dormir e vou acordar quando estiver claro. Esse é o nosso relógio biológico, certo? Eu tenho horário para comer, eu tenho horário para dormir. Então esse é o nosso relógio biológico, já existe isso. O ciclo sono-vigília também, ele sofre interferência da luz, né? É por isso que pessoas que moram no interior, em cidades menos urbanizadas, eles acordam mais cedo e dormem mais cedo. Uma cidade de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, você dorme das 7 da noite, ninguém está mais na rua, todo mundo dormindo já, mas acorda também mais cedo. Quem trabalha no campo, né? As pessoas acordam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, cidades mais no Nordeste, aqui mesmo em Vitória, quando daqui a pouquinho no verão, das 5 horas da manhã está tudo claro, você acaba acordando também, certo? Então sofre interferência da luz, porque a parte da manhã, a claridade, a luz natural, ela atua lá no cérebro, em algumas estruturas cerebrais, o hipotálamo e a glândula pineal, que faz produzir melatonina, que todos vocês já ouviram falar sobre melatonina, que é o hormônio que ajuda a dormir. Produz, mas não libera, só produz. E quando está escuro, aquela melatonina que foi produzida, ela começa a ser liberada. Então agora, são 7h05, a melatonina já está sendo liberada em todos nós. E você começa a ficar mais cansado, mais sonolento. E assim funciona. De manhã, essa melatonina ela está bloqueada, não é liberada, mas à noite ela começa a ser liberada. E você vai ficando com sono. E no final da madrugada, lá por volta de 4, 5 da manhã, ela começa a parar de ser liberada, né? E você vai despertando. Essa é a função normal do ciclo sono-vigília em uma pessoa normal. Então, em nós aqui, por exemplo. E quais são as circunstâncias que vão interferir nesse ciclo sono-vigília? Algumas são bem fáceis de compreender. Por exemplo, idade. As crianças sofrem, precisam de mais tempo. Elas produzem mais melatonina e liberam mais melatonina. Então, uma criança aí, recém-nascida, dorme 8 horas por dia. Né? Adolescentes também. Adolescente de 15 a 16 anos, ele dorme 11 da noite, se deixar, ele acorda até as 9, 10 da manhã. Né? Eles precisam de um tempo maior para poder descansar. E quando você vai envelhecendo, você vai precisando de um tempo menor para descansar. A quantidade de melatonina produzida e liberada passa a ser menor. Tudo bem? Isso naturalmente. Tudo bem? Já falamos sobre a própria exposição à luz. A claridade faz a produção e a armazenamento de melatonina, e o escuro acaba liberando isso, liberando essa substância, liberando essa melatonina. Isso é tão importante que é importante até em presídios. Você não pode deixar o presidiário lá sem banho de sol. Ele tem direito lá a 1 hora de banho de sol por dia, porque é regulado por lei. Não, ele precisa daquele tempo lá para ele ter tempo de exposição solar e ele também conseguir dormir dentro das condições que ele vive. Assim como dentro do hospital. Grande parte dos hospitais, eles têm janelas que são viradas para onde tem claridade. Então, na parte da manhã, aquelas janelas bate um pouco de claridade. É claro que não são todos os quartos, mas muitos hospitais têm aquilo. Por quê? Se o paciente está internado, ele não vê a luz do dia, só a luz artificial, ele não sabe se está de manhã, se está à tarde, se está à noite, e isso gera desorientação. Tudo bem? Por último, só para você entender a questão da claridade, interfere tanto na questão do sono, que nas granjas, né, onde tem aves, eles não deixam as aves dormir, colocam a luz lá. O que acontece? Luz o tempo todo, essa claridade produz muita melatonina, mas ela não é liberada, ela é liberada no escuro. Qual é a consequência disso? Essas aves não dormem, ficam acordadas, elas
ficam mais ativas elas consomem mais ração, elas acabam comendo mais elas engordam mais, aí ficam mais prontas para o abate, frente àquelas outras granjas que não fazem essa estratégia, tudo bem? E também tem uma coisa ruim, né? Isso aqui que nós estamos conversando, o telefone celular, laptop, computador, TV, eles emitem luz. Você chega em casa essa hora, vai fazer o quê? Vai ficar mexendo no telefone. Está jogando luz lá dentro do seu olho, vai lá para o seu cérebro e bloqueia a liberação de melatonina. Então é uma coisa que tem uma interferência. Por isso, não consigo dormir à noite, está ficando muito tempo no telefone, na televisão e no computador à noite, tudo bem? Beleza. Outro fator que interfere diretamente nesse ciclo é a atividade física, nós sabemos disso. Quando você faz atividade física, você joga lá no seu corpo diversas endorfinas, o seu corpo se sente bem, você se sente bem, joga catecolaminas, você fica mais ativo naquele horário lá, que fez a atividade física. Dura um pouquinho, você se sente bem, vai chegando mais tarde, você fica cansado, porque você gerou uma atividade muscular que gastou energia. Então a atividade física ajuda a consumir energia e regula o sono. Em contrapartida, a inatividade física contribui para períodos de insônia, certo? E temperatura. A temperatura mais gelada geralmente melhora o sono das pessoas. Então a gente acaba ligando o ar-condicionado, o ventilador, para dormir melhor. Nas regiões mais frias, né, no sul do país, bate lá uns 10 graus, eles acabam dormindo melhor durante a noite. Aqui, no Sudeste, ou mesmo no Nordeste, que é lugares muito quentes, 11 horas da noite, se não tiver um ventilador, um ar-condicionado, você vai dormir mal porque está suando, está desconfortável. Então a temperatura acaba contribuindo para isso. E como que a doença de Alzheimer interfere em tudo isso? Falamos que a função do cérebro, né, regula o ciclo sono-vigília. Se existe uma doença que lesa diretamente o cérebro, consequentemente vai ter interferência. Então, na doença de Alzheimer, tanto o hipotálamo quanto a glândula pineal, que fazem a produção e a regulação da produção de melatonina, produção e liberação, estão afetados. Consequentemente, além disso, os pacientes que têm Alzheimer são idosos. Então, eles já têm naturalmente uma quantidade menor de produção de melatonina, libera menor quantidade de melatonina, e a própria doença de Alzheimer interfere nisso também. Então eles produzem menor quantidade de melatonina, liberam menor quantidade de melatonina, consequentemente eles dormem menos. O sono deles é mais fragmentado. Tudo bem? E outra coisa que a pessoa com Alzheimer, ela não tem uma ideia, a memória dela é muito prejudicada, e ela não tem uma ideia de que o tempo passa de uma forma linear. Como assim? Bom, nós sabemos que agora volta de 7 e pouco. Por quê? Está mais escuro. Eu acordei 6h30 da manhã, 7 horas, estava claro. E ao longo de 10 horas aquilo vai ficando escuro. Eles não têm essa noção, eles não conseguem perceber. Para eles está de manhã e para eles dá uma hora e meia e já ficou escuro. Então para isso para eles deixa eles muito confusos, certo? Porque parece que é uma mudança súbita de ambiente, mas não é. É que para eles a percepção do tempo é diferente. Eles passam a entender aquilo como se fosse muito rápido. E aí pode gerar o que muitos de vocês sabem e conhecem como síndrome de pôr do sol, que vai ficando à tarde, nós naturalmente vamos ficando mais cansados, né, mais querendo desligar as nossas baterias, eles ficam agitados, né, podem ficar um pouco agitados, podem falar mais, podem querer sair. Isso porque eles não conseguiram perceber que o tempo foi passando de forma gradativa, eles ficam confusos e essa agitação pode interferir no sono, né? No momento que era para ficar mais cansado, eles vão ficando mais agitados. Isso também interfere claramente no sono deles. E tem uma outra coisa. A doença de Alzheimer não interfere só na memória, mas também interfere no quê? No seu humor e no seu comportamento. E gera o quê? Ansiedade, gera agitação e depressão. Como é que isso interfere o sono desses pacientes? Ansiedade e agitação deixa o paciente mais ativo, né? No momento que ele deveria estar mais cansado e mais cansado e já se programa para dormir.
essa ansiedade deixa o paciente mais ativo e impede ele de dormir, né? Isso acontece com nós mesmos. Quando você está preocupado com alguma situação familiar ou no trabalho, você fica pensando naquilo, e aquilo acaba atrapalhando o seu sono, mesmo que seja uma hora a mais do que você gostaria de dormir, atrapalha um pouquinho. Então, no paciente com Alzheimer, interfere muito mais. E quando é um estado mais depressivo, ele acaba dormindo até mais cedo. Entretanto, ele acorda com mais dificuldade, acaba passando o tempo. Em vez de acordar 8 horas, acorda 10 horas, toma café, volta a dormir, e aí, no final das contas, pode interferir no sono da noite também. Então, a mudança de humor, a mudança de comportamento com ansiedade, depressão e agitação ou irritabilidade interfere nesse paciente, interfere diretamente no sono desse paciente, dessa pessoa. Tudo bem? E também as alterações do padrão de sono. O sono regular, ele tem cerca de são vários ciclos de sono. Cada ciclo de sono tem em torno de 90 minutos. Que tem o sono REM e o sono não REM. Não é muito importante saber isso, mas os ciclos de sono é para você descansar, e tem a fase, que é o sono REM, que é a fase na qual você consolida a memória, que é a fase REM. E, geralmente ela começa no início do sono, ela é menor, até 10 minutos. E como você vai dormindo, vai ficando mais tarde, você vai aprofundando no sono, o sono REM dura até 1 hora. E é a fase que consolida a memória, consolida o aprendizado. Qual a consequência do paciente com Alzheimer? Se ele tem um sono REM fragmentado, já tem todas as etapas do sono são fragmentadas. Se esse sono REM é fragmentado, ele vai cada vez mais ter uma memória pior, vai aprender menos, e naturalmente os seus ciclos de sono, que são 90 minutos, vão ficar cada vez mais fragmentados e vai acordar mais vezes. Tudo bem? Uma comparação com isso é a pessoa que tem síndrome de apneia do sono. Quem tem síndrome de apneia do sono acorda várias vezes, tem pouco sono REM, o sono dessa pessoa é fragmentado, ele acorda irritado, ele acorda cansado, com dificuldade de concentração. Então, é um paralelo que a gente faz com o paciente com Alzheimer, tudo bem? E por último, em relação a como é que o Alzheimer interfere no sono, são as medicações que ele faz. O paciente precisa fazer as medicações para o Alzheimer, que nós já conversamos aqui extensamente, né? Rivastigmina, galantamina, donepezila, memantina, que são ótimas para o Alzheimer. Só que elas podem deixar o paciente um pouco mais acordado. E isso gera um pouco de insônia nesses pacientes. Se essa pessoa tem uma ansiedade, ele faz um antidepressivo. E grande parte dos antidepressivos deixa o paciente mais desperto. E aí, esse efeito de deixar mais desperto pode se prolongar durante todo o dia e ele ter também um pouco de insônia. Agora, se ele tem um humor um pouco mais alterado, se ele tem o comportamento fica mais agitado e precisa utilizar algum antipsicótico, ele acaba fazendo lá um quetiapina, um risperidona, e qual a consequência no sono? Até pode dormir bem à noite, mas de manhã ele acorda sedado, acorda sonolento, e a consequência disso, nos dias seguintes, ele pode repercutir durante a noite e ficar acordado. Perfeito? Então, são essas interferências que a doença de Alzheimer causa no ciclo sono-vigília desse paciente. E por que é importante compreender essas alterações? É importante compreender porque quando você consegue mexer em alguma dessas alterações, você consegue ter um benefício. Então, você consegue mexer em alguma desses fatores que nós conversamos, reduzir o estresse e a irritabilidade. Se a pessoa dorme melhor e tem um melhor humor, ele fica menos estressado, ele fica mais interativo, né? E fica uma pessoa mais fácil de ser cuidada. Se essa pessoa com Alzheimer dorme melhor, se o sono dele acaba ficando, se você consegue fazer que o sono dele fique melhor, ele vai ter um humor melhor, vai ficar menos ansioso, menos depressivo e vai ter melhor bem-estar. Se ele fica mais bem-estar, você, cuidador, também fica com um bem-estar melhor. E aí a sua saúde passa a ficar melhor também. Você tem uma qualidade na saúde do cuidador quando o paciente com Alzheimer tem um sono de melhor qualidade. Um outro benefício de saber dessas alterações e conseguir ajustar é que quando o paciente dorme bem, você consegue reduzir as alterações comportamentais. Porque o que acontece? Quando o paciente está com insônia,
ele não levanta do quarto dele e fica sentado lá no sofá e fica lá vendo televisão. Não é assim. Ele levanta e faz o quê? Ele fica andando para um lado para o outro, ele fica mexendo nas coisas, então tem risco de fugir de casa, tem risco de se machucar, porque ele pode tropeçar em alguma coisa e ter uma fratura grave, fraturar um fêmur, fraturar um braço, ele pode mexer no fogão, causar um acidente para si próprio, até um acidente na casa, ele pode ingerir, sei lá, detergente, algum outro, um alvejante. Tem alguns acidentes que acontecem. Então, o cuidador, a família tem que acordar para vigiar essa pessoa também. Então, quando a pessoa dorme melhor, isso deixa a família mais tranquila, eles ficam menos cansados, tudo bem? Tem um benefício. E, quando ele dorme bem, ele fica menos sonolento pela manhã e a tendência de tirar um sono melhor à noite. Então, são benefícios que você compreender como funciona essa questão do ciclo sono e vigília pode ter um benefício. E como é que nós podemos atuar diretamente nesses fatores e tentar gerar uma melhora no sono desse paciente? Vamos lá. A coisa mais importante, não é mais importante, uma das coisas, é um dos pilares, né, do paciente com Alzheimer, é você implementar uma rotina. Isso é muito importante, né? Ter um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para se alimentar, para tomar banho. Por que isso? Mesmo em uma mente prejudicada, a implementação de rotina gera uma coisa que é previsibilidade. Ninguém gosta de imprevistos. Todo mundo gosta do quê? Das coisas ter uma certa previsibilidade. Isso dá conforto para nós, conforto para o nosso cérebro. Então, a rotina ajuda esses pacientes a dormir melhor. Isso é importante. Tem um horário para dormir, um horário para acordar. Ah, acordou, está com sono. Acorda assim mesmo. É importante ter esse horário para acordar. Acordou, está com sono? Deixa que a noite vai ser corrigido. Não coloca para dormir à tarde, não. Certo? Então, por volta das 18 horas aí, dependendo do estado que você mora, né? Agora no verão vai ficar mais tarde, né? Por volta das 19 horas vai ficar escuro. Então esse horário aí tem que começar a apagar as luzes de casa, né? Reduzir. Antigamente tinha uma luzinha amarelinha que tinha uma bolinha assim que você ficava a reduzir. Hoje não existe mais isso, tem que apagar as luzes mesmo. Né? Mas você tem que começar a reduzir a intensidade das luzes. É importante para ficar um ambiente mais escuro. E reduzir o barulho, né? Então tem que reduzir o barulho de telefone, que é muito irritante, né? Tem os barulhinhos de telefone que são irritantes. Você está nos lugares, a pessoa deixa o barulho no máximo lá. Alguns tocam até umas musiquinhas horrorosas. Então reduzir o volume do telefone celular, reduzir o volume da TV, reduzir o volume de quem tem neto lá, fica jogando videogame, tem que reduzir o volume desses aparelhos todos, para a pessoa não ficar assustada e tentar começar ali a entrar num ritmo que vai ajudá-lo a dormir durante a noite. E também mudar o ambiente, né? Como assim mudar o ambiente? Que é a segunda coisa que estamos falando. A segunda coisa é você... o ambiente onde ele vai dormir, muita gente tem o hábito de deixar a porta aberta, né? Para deixar vigiar a pessoa, quero que a porta fique aberta. Até pode deixar para você vigiar, mas o barulho se propaga, né? Com mais facilidade. Então fecha a porta da pessoa para o barulho ter menos barulho, ter o ambiente ficar mais escuro, né? Cortinas são importantes, blackout é baratinho ali na Leroy Merlin, onde vende as casas de apartamento, funciona super bem, cortina simples, né? Então, quanto mais escuro, lembrando que o escuro favorece a liberação de melatonina, tá certo? E também, dentro do possível, colocar um colchão adequado, um travesseiro adequado. Essa noite eu dormi mal porque o travesseiro estava péssimo, fiquei com dor aqui na cabeça, consequentemente, dormi mal, acordei um pouquinho mais irritado, não consegui treinar. Então, o sono, quando a pessoa dorme mal, ou a cama ou o travesseiro está ruim, ele dorme mal e prejudica o dia seguinte dele. Tudo bem? Uma outra coisa que pode fazer, que é mais difícil nas pessoas com Alzheimer, que é a atividade física. Atividade física nós sabemos que é importante. É claro que uma pessoa, às vezes de 80 anos, 90 anos, vai querer fazer uma academia. Mas às vezes você coloca ela para dar uma voltinha no quarteirão, uma vez de manhã, uma vez 2 da tarde, 3 da tarde, já é o suficiente. Melhor que seja feito um pouquinho por dia do que tudo num dia só. Fiz tudo, dei uma volta com ele durante 2 horas, mas uma vez na semana é insuficiente, é melhor um pouquinho por dia. Então precisa ter uma atividade física. Lembrando,
atividade física não necessariamente é exercício físico, é sair para dar uma caminhada. Pô, tem pessoas aí com 70, 80 anos que são malhadas. Essa pessoa, se ela conseguir fazer alguma coisa, uma fisioterapia, uma academia, pode deixar ela fazer, desde que ela tenha um acompanhamento para não se machucar lá com os pesos. Tá? Então, fazer atividade física ajuda a melhorar o sono. Ela fica mais bem desperta pela manhã e à noite fica mais cansado, o corpo está cansado e precisa descansar e ela vai querer dormir. Então, é uma coisa que ajuda bastante. Tudo bem? Outro é evitar os estimulantes à noite, né? Alimentos, né? Então, Coca-Cola, chamate, café, nem pensar, porque são substâncias que mesmo em pequenas quantidades, em algumas pessoas, pode atrapalhar o sono. Lembrando, novamente, que nas pessoas idosas com Alzheimer, elas já produzem menor quantidade de melatonina, elas naturalmente vão ter mais dificuldade para dormir. Às vezes uma xícara de café 5 da tarde é aquele gatilho que faltava para não deixar ela dormir. Então, até 4h30, estourando 5 da tarde o café. Tudo bem? Nada de chamate, Coca-Cola, qualquer coisa que tenha cafeína atrapalha o sono dessa pessoa. Perfeito? Uma coisa que ajuda bastante. Assim como evitar comidas pesadas, né? Às vezes, comidas muito gordurosas, né? Então, carne, né? Carne suína, que é bem gordurosa, ou coisas com muita farinha, farofa, deixa a pessoa muito pesada, ela fica com o estômago super pesado, é uma comida mais difícil de digerir e pode dar o quê? Ela fica, pode dar muita azia, dar refluxo e também acaba precisando beber mais água, vai levantando mais vezes durante a noite. Então, à noite pode comer uma comida sólida, pode comer carne, nada a ver, mas tem que ser um pouco mais cedo, não às 7 horas, comer mais tarde, 8, 9 horas da noite, vai atrapalhar a digestão, a pessoa ainda pode ter uma azia e pode ter refluxo. Tem muita gente que não tem Alzheimer e que tem refluxo, que atrapalha muito. O refluxo é uma coisa horrível. E a azia é outra. De vez em quando eu tenho que tomar aqui um Milanta Plus, porque a azia me ataca e atrapalha o meu sono diretamente. Eu me sinto desconfortável. Imagina a pessoa com Alzheimer comendo comida pesada e tendo azia e mesmo refluxo. Então não pode acontecer. Tudo bem? E medicação. Pode fazer alguma medicação? Naturalmente, eu não uso apenas para insônia. Eu uso as medicações quando o paciente está agitado durante a noite. Então eu primeiro tento fazer todas essas medidas que nós conversamos aqui para depois começar a medicação. Falamos tanto em melatonina aqui, a gente pode usar melatonina para poder, se a melatonina é o hormônio do sono, se na pessoa do Alzheimer, que tem Alzheimer, ela tem menor quantidade, eu não posso comprar e tomar essa melatonina para ajustar o sono dela? Pode. Só que tem uma coisa, grande parte das melatoninas que são vendidas no mercado aí tem uma dose muito elevada, 5, 10 miligramas são doses muito altas. A dose que a gente precisa para esses pacientes é 0,3 miligramas, e aí geralmente só em algumas medicações que vêm em solução, tá? Aí tem que ser algumas gotinhas que tem que ter uma orientação médica, não pode ser aquelas compradas na farmácia que a dose é muito alta e isso acaba fazendo efeito reverso. E ao invés de ajudar a pegar no sono, não faz efeito. Tudo bem? Então, sim. E para aqueles pacientes que ficam agitados à noite, ficam muito irritados, eventualmente acabam sonhando muito, a gente acaba usando aquelas outras medicações que nós já conversamos muitas vezes, que é quetiapina, risperidona, olanzapina, clozapina, entre outras, aripiprazol, que podem contribuir e melhorar o sono do paciente. Pode chá? Pode. Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, às vezes ele não pode encher de líquido à noite, né? Mas chá de erva doce, camomila, são chás que ajudam a induzir o sono, mas não dê uma quantidade muito alta. Senão vai acabar, melhora o sono, mas acaba fazendo muito xixi durante a noite e você também vai interromper o sono dessa pessoa. Tudo bem? E aqui nós falamos um pouquinho como o ciclo sono-vigília é afetado no paciente com Alzheimer, certo? Como os benefícios que nós temos de corrigir algumas coisas e como nós podemos corrigir cada uma delas. Tudo bem? Vamos ver aqui algumas perguntinhas que as pessoas vão deixando aqui ao longo da nossa conversa, ver se eu consigo responder algumas. Vamos ver aqui.
Ó, meu pai, a Edna Santos, falou o seguinte: meu pai tem Alzheimer e estou tendo muito problema com ele para dormir. Muito agitado, agressivo, mesmo com medicações. Então, lembrando, mesmo com medicações, os pacientes podem ter isso mesmo. Tá? As medicações servem para quê? Para melhorar o quadro desses pacientes. Mesmo assim, pode ter? Pode. Aí, duas coisas. A coisa mais fácil é ajustar as medicações. Né? Ajustar as medicações. Em contrapartida, se você ajusta as medicações, com efeito adverso, o paciente fica mais sonolento. Tudo bem? Mas precisa. Se vocês estão acordando muitas vezes durante a noite, atrapalhando o sono de toda a casa, ou seja, se o cuidador está acordando muitas vezes, eu acho que precisa ajustar as medicações, porque o cuidador precisa dormir, porque no dia seguinte tem que trabalhar, ele tem que fazer as atividades da casa. Mesmo que ele não trabalhe, ele tem que acordar, fazer o café da manhã, limpar a casa, tem as suas próprias atividades. Então, se ele ficar muito cansado, atrapalha muito a vida dele. Então, eu acho que sim, que merece ajustar essas medicações, mas é importante também corrigir essas medidas que nós conversamos aqui. Será que ele não está... Como é que está o quarto dele? Tá com tudo escuro? Às vezes até o LED, aquela coisinha vermelhinha de uma televisão, de um aparelho do ar-condicionado, merece ser tapado. Você coloca ali uma fita adesiva ali escura que bloqueia aquilo, que melhora um pouquinho. É isso que vai resolver? Não, não é isso. É todos os fatores corrigidos que vão melhorar. Perfeito? Esse paciente, seu pai está conseguindo dar uma voltinha durante o dia, ele está sendo exposto à luz natural pela manhã, todos os dias, isso precisa ser feito, né? Porque raramente uma única mudança vai melhorar o quadro dele. São pequenas mudanças de todos esses fatores que nós conversamos que vai trazer um benefício maior. Então é importante alterar as medicações, ajustar as medicações é importante, mas é importante também fazer esse ajuste na qualidade de vida dele, né, na rotina dele, para poder ter esse benefício. Senão vai ficar só nas medicações e a gente não pode aumentar as medicações de forma infinita, senão vai correr o risco de ficar intoxicado e aí vai ter problemas até um pouco mais graves. Tudo bem, Edna? Vamos ver uma outra pergunta aqui. Doutor, a Lucimari Ribeiro, minha mãe começou a ter dificuldade para dormir. Iniciou com cannabis, eu acho que é isso. Será que ajuda? Sim, cannabis ajuda. O óleo de canabidiol, a medicação funciona muito bem, certo? Já falei aqui que eu uso o canabidiol, mas tem que ter critérios, tá bom? Eu acho muito caro para começar já com canabidiol. E para começar o canabidiol tem que fazer as outras medicações. Não deixe de fazer as medicações para Alzheimer, por favor, hein, pessoal. Que o cannabis não trata assim igual, não substitui as medicações já existentes, que é a rivastirimina, donepezila, memantina e galantamina. Ele é um adicional, é um coadjuvante, você vai adicionar ele para melhorar. Mas pode sim ser colocado à noite. Lembrando uma coisa, o canabidiol não pode ter THC, por favor, hein? Não pode ter THC, senão pode gerar quadros de psicose. É a última coisa que nós queremos. Então, só esse pequeno detalhe. Então, canabidiol pode sim, mas tem que ter uma supervisão médica. Ok? Vamos ver aqui. A Sandra perguntou uma coisa aqui que não tem muito a ver com a live de hoje, mas tem a ver com um post que eu coloquei recentemente, que é o seguinte: ó, minha sogra tem Alzheimer, não tem noção de hora. E depois que ela caiu e sofreu uma queda, piorou muito. Quebrou o fêmur. Isso levou a agravar o Alzheimer. É isso mesmo. Quando o paciente com Alzheimer ele tem uma queda, que é ainda mais o fêmur, que é um osso longo, poxa, atrapalha muito, viu? Mas por quê? Porque ele precisa ser hospitalizado tantos dias lá, pode ser 10, 15, 20 dias, ele precisa tomar sangue, ele precisa fazer um monte de remédio na veia, ele fica enclausurado dentro do hospital, que é uma coisa horrível, tem que operar, então uma coisa péssima, não volta 100%, volta com andador, com muleta, então atrapalha muito a vida desse paciente. E o que pode ter contribuído para ter caído? Um sono ruim. É essa pessoa que acorda à noite e fica aí perambulando pela casa, essa pessoa tem chance de cair. É por isso que ter um sono adequado evita risco de acidente à noite, e quando cai, sem dúvida, ele sobe um degrau e acaba piorando um pouquinho. Tudo bem, Sandra?
A Tatiana Andrade perguntou o seguinte: como é que conseguimos fazer que um paciente não durma durante o dia para dormir bem à noite? É difícil, né? Porque grande parte das pessoas com Alzheimer são idosos e, às vezes, pela fragilidade deles, eles são inativos, certo? O ideal seria o quê? Reduzir a quantidade de sono que eles têm pelo dia. Isso é quase que inevitável, eles vão acabar dormindo um pouquinho durante o dia, mas precisaria que ele ficar exposto à luz, certo? Então tem que andar com ele durante o dia. A cadeira de rodas, ele está na cadeira de rodas, não consegue andar. Coloca na cadeira de rodas, dá uma voltinha no quarteirão, durante a parte da manhã, que seja 10 minutos. A parte da tarde, mais 10 minutos, isso vai contribuir para que ele fique mais exposto à luz solar, para que ele tenha menor sonolência durante o dia, certo? E também outra coisa, muita gente mora em prédios, e prédios sem escada. Aí é mais difícil, sem dúvida é mais difícil. Mas para essas pessoas você pode deixar as janelas todas abertas, cortinas todas abertas, e colocar ele perto da janela, para ele pegar um pouco de sol, ou na varanda, pegar o sol diretamente. Isso contribui bastante, tudo bem? Tem que ser todo dia, pelo menos 10 minutos por dia. Tá? E outra coisa que pode parecer uma coisa besta, mas não é. Eu vejo muito paciente que dorme durante o dia, eu vou ver as medicações do paciente, tem lá um remedinho de manhã. Então tem que checar os remédios também, tudo bem? Mas levar essa pessoa para sair durante o dia ajuda bastante e evitar, tentar colocar as medicações que ele faz à noite, geralmente para induzir o sono, mais tarde, né? Umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, para ele não ficar sonolento durante o dia, para ele dormir a noite toda. Combinado? Aqui, uma clássica, né? Também a própria, uma Tatiana diferente. A minha avó não dorme durante a noite e quer dormir durante o dia. É uma briga eterna, é o que nós conversamos, né? O idoso já tem isso, com o paciente com Alzheimer já tem isso. Essa vovozinha aí precisa ser ajustada, aí eu colocaria a medicação para ela tentar dormir à noite, e de manhã deixar tudo aceso, deixar a televisão ligada, para que ela fique mais ativa. Não é fácil essa questão de atividade física, de você implementar uma saída para a pessoa durante a manhã, mas é o que pode contribuir sem ter que ficar intoxicando a pessoa, tudo bem? Então colocar essa medicação aí para ela aí, uma volta de umas 8, 9 da noite, e se ela acordar por volta de 4, 5 da manhã, ótimo, deixa ela acordar 4, 5 da manhã. Mas ela precisa ter uma rotina em casa, senão ela não vai se adaptar nesse esquema de ficar acordada, tudo bem? Precisa colocar a medicação, esse caso eu só acho que é importante, mas também precisa colocar as outras medidas, caso contrário, ela vai ficar assim para sempre e vai cansar todos vocês. A Valdira falou o seguinte: minha mãe acorda no meio da noite querendo ir embora e com muito medo, né, com surto. Sim, nós conversamos, né? Isso já é a alteração comportamental do Alzheimer. Deixa o sono fragmentado, ele acorda à noite, ele pode ficar agitado durante a noite, ele pode ter delírios, certo? Mas se ela está dormindo um pouquinho à noite, ela acorda, mas ela dorme. Então, pequenos ajustes de medicação podem melhorar tanto o sono dela, também como pode melhorar esses delírios, tudo bem? Esse surto aí, que são coisas graves porque acorda todo mundo, as pessoas ficam cansadas, mas, novamente, fazer a rotina e também expor essa senhora à luz solar, combinado? Ó, já a Franza aqui, Sueli, falou que a mãe dela dorme bem durante a noite toda, isso é ótimo. E aqui umas outras perguntas que estão no mesmo sentido das outras perguntas, tudo bem? Vamos lá, última pergunta aqui que é até interessante. Ó. A Lela Valéria. Boa noite, doutor. Um paciente com Alzheimer que toma quetiapina, mirtazapina, donila, duo, venlafaxina, e toma olanzapina e agora o geriatra passou prisma para ela dormir melhor. Ah, tá, e colocou uma outra medicação. Então aqui são quantas medicações? Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicações. Olha, essa paciente está com muitas medicações para dormir.
um risco de ficar intoxicada e passar mal à noite, certo? De ter alguma coisa grave, né? Merece um pouco de ponderação, né? Eu não estou dizendo que o colega está errado, nada disso. Existem diversas estratégias, mas está com muito remédio e às vezes você tem que, como médico, tem que deixar algumas coisas passar. Se você for ficar ferrenho nisso, eu vou fazer dormir de qualquer forma, você vai gerar uma intoxicação muito grave, esse paciente pode até precisar ir para o hospital. Como está aqui, para mim tem muito remédio, tudo bem? Às vezes você tira um remedinho, reduz a dose, é melhor do que ficar colocando mais remédios. Você não pode colocar muita medicação de forma infinita, isso é errado. Tem que corrigir mais por conta do comportamento. Então eu tiraria algumas medicações, certo? No primeiro momento, deixaria ela acordada a noite toda, porque no dia seguinte vai ficar cansada. E aí tem que sair com ela, deixar dormir de forma alguma, para começar e regularizando o sono dela durante o dia e durante a noite. Mas, do meu ponto de vista, parece que tem muitas medicações aí, tem um risco grande de ficar intoxicada. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado, agradeço a presença de todos vocês. Eu vi que muitas pessoas aqui participaram da última live e eu agradeço bastante. E vão deixando as perguntas. Quem quiser deixar mais perguntas pode fazer aqui vou deixar essa live lá nas publicações. Pode deixar as perguntas e eu vou respondendo durante a semana. Combinado? Agradeço a presença de todos e uma boa noite para vocês. E boa semana.